Olá, pessoas queridas! Aqui quem fala sou eu, Joab Barbosa, âncora deste projeto da UPAE, e nós estamos iniciando o 8º episódio da segunda temporada. E para quem está chegando agora, a UPAE está em todas as redes sociais, em todas, o Face, Instagram, Spotify, Twitter e por aí vai. Siga-nos! E hoje, neste episódio, nós iremos falar sobre o Teatro Municipal. E para este bate-papo eu converso com a Daiana Correia. Daiana Correia é uma paulistana, arte educadora, licenciada em artes visuais, pós-graduada em História da Arte, tem diversas experiências em museus e projetos culturais e atualmente ela é supervisora de arte e educação no Núcleo de Educação do Teatro Municipal de São Paulo. Olá, Daiana, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E, Daiana, conta um pouco da sua trajetória e como é trabalhar no Teatro Municipal e quais impactos esta experiência trouxe ou traz para a sua vida. Olá, Joab, tudo bem? Como você disse, eu sou a Daiana, trabalho como supervisora de arte e educação aqui no Teatro Municipal. Exerço essa profissão faz um tempo relativamente curto, né? Eu voltei ao teatro, já fui educadora aqui há uns anos atrás. Trabalho já como arte e educação já faz uns 7 anos aproximadamente, passei por instituições diferentes, como Museu Afro-Brasil, já trabalhei no CCA, já trabalhei no Museu da Bolsa do Brasil, inclusive, também um tempo. E agora estou aqui exercendo um pouco aqui no teatro, né, esse trabalho, e falar um pouquinho dos impactos que eu tive, né, na experiência de trabalhar aqui. Eu vejo muito assim, acho que pensando na minha profissão, eu nunca pensei em trabalhar no Teatro Municipal, né? Acho que o Teatro Municipal ele fazia parte do meu imaginário, como toda pessoa que está em São Paulo, que circula pela cidade de São Paulo. E era uma arquitetura que eu via, achava belíssimo, como muitos prédios aqui do centro, só que eu nunca parei um pouco para pensar sobre ele, assim. Depois que eu comecei a estudar, eu sou formada em artes visuais, fiz História da Arte também, como pós-graduação. Eu comecei a me interessar mais por instituições culturais, por aparelhos de cultura, e comecei a procurar quais eu ainda não conhecia e como eu poderia conhecer. Então, o Teatro Municipal, eu lembro que eu vi, assim, uma notícia que ia ter um concerto gratuito, e eu falei, não, agora é minha vez, agora eu vou. E eu lembro que eu fiquei numa fila, né, na época era uma lógica que você ficava numa fila e eles distribuíam o ingresso. E eu lembro que quando eu entrei, acho que a primeira vez que a gente entra aqui é um choque, assim, né, porque por mais que ele tenha uma arquitetura muito bonita, assim, pelo lado de fora, quando a gente entra é um impacto diferente, né, acho que a imponência do lugar, ele dá uma sensação diferente. Então eu lembro que eu saí daqui muito impressionada, tanto pela arquitetura do lugar, quando pela arte produzida aqui, né? No dia era um concerto da orquestra sinfônica, se não me engano. E eu saí impactadíssima, assim, e depois, ao longo do tempo, quando eu via alguma programação, eu tentava voltar. Então, eu sempre via que tinha uns ingressos mais baratos, eu falei, agora eu vou. Então, eu já vim assistir balé, vim assistir uma ópera, que foi a primeira ópera que eu vi na minha vida, também saí daqui chocadíssima. E depois de um tempo, né, para mim o Teatro Municipal ele começou a fazer um pouco parte da minha vida, porque eu entendi que ele era um lugar possível, né, acho que talvez para muita gente que vê o teatro ainda não entende ele como um lugar possível. Então quando eu comecei a frequentar e quando eu percebi que tinha a possibilidade de estar aqui, de conhecer o que esse espaço produz, ele virou parte do meu circuito cultural, assim, então sempre que eu podia eu tentava vir. Depois de muito tempo, quando veio a oportunidade de trabalhar aqui, eu fiquei, acho que impactada, né? Porque acho que é um espaço que depois de muito tempo pensando na minha formação, eu estudava muito a Semana de Arte Moderna, então eu ficava, nossa, eu vou trabalhar no lugar onde essas coisas aconteceram, onde essas figuras históricas importantes estavam, e acho que pesou muito para mim, assim, no sentido muito positivo. E quando eu entrei aqui no teatro, estava acontecendo ali uma reestruturação de repensar um pouquinho do nosso fazer enquanto educador. E acho que uma posição também do teatro de como democratizar ainda mais o acesso. Então, eu lembro que nesse momento que eu entrei, eu me senti muito acolhida, eu me senti muito bem-vinda e eu me senti quase que convidada a colaborar e contribuir da melhor maneira que eu podia, assim. Então, por exemplo, eu tenho uma pesquisa que eu penso muito a arte afro-brasileira e a presença negra em São Paulo, especificamente. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei espaço para falar sobre isso, para comentar sobre isso, para trazer sobre isso, falar um pouquinho sobre nas visitas. Então, foi um momento muito importante para mim. Então, teve esse primeiro impacto, porque a princípio, acho que todo mundo tem, até por conta
da arquitetura e pelo espaço que ele ocupa, acho que o Teatro Municipal ocupa em São Paulo, acho que a gente entende que existem algumas barreiras para que todo mundo acesse. Então, quando eu cheguei aqui, quando eu vi que era possível que eu falasse, que era possível que eu, junto com o público, que muitas vezes o público que a gente atendia chegava aqui pela primeira vez, e acho que assim, eu sentia quase uma convocação, assim, de como eu, enquanto indivíduo, eu posso falar com pessoas que estão entrando aqui pela primeira vez, e eu posso fazer com que elas queiram voltar, sabe? Que elas tenham essa movimentação de pensar, putz, esse espaço é muito legal, e estou conhecendo ele agora e eu quero que ele faça parte do meu circuito também, eu quero que as pessoas entendam que é possível estar aqui. Então ele teve um impacto muito importante, porque eu lembro que quando eu saía daqui eu falava do teatro para todo mundo que eu conhecia, acho que ninguém nem aguentava mais ouvir falar de teatro municipal, porque eu falava muito sobre, porque me atravessou em lugares muito diferentes, assim, do meu trabalho, da minha pesquisa. Eu entrei em contato com pesquisadores e com o acervo daqui que me impactaram muito. E agora, no retorno, né, que eu trabalhei aqui um tempo atrás, agora eu retorno, tem um impacto diferente, porque eu me vejo muito nesse papel de como eu também posso ajudar a formar as pessoas que estão aqui e como eu posso ajudar também a escrever a história do lugar, né? Eu vejo muito... esse espaço, ele tem já nomes consagrados que passaram por aqui, mas ao mesmo tempo eu vejo a gente, enquanto trabalhador desse espaço, a gente está construindo, a gente está narrando a história dele. A gente está meio que direcionando para onde esse lugar vai, pensando um pouquinho no nosso tempo, assim. Então eu me vejo impactando, e eu sinto que ele impacta a minha vida de volta, porque eu acho que tem um pouco do que eu dou e o que ele me dá também. A gente vai se alimentando, assim. Então acho que ele teve um impacto e tem um impacto importantíssimo na minha vida, porque eu me sinto muito segura, assim, dos processos que a gente está fazendo enquanto núcleo, do quanto que a gente está conseguindo atingir, do quanto que a gente está conseguindo mobilizar, em um tempo até relativamente curto, né? O quanto a gente está conseguindo dar conta, assim, e o quanto a gente está fomentando também falar sobre memória. Eu acho que é um ponto que a gente sempre volta no núcleo, porque como é um espaço antigo, né, um prédio já de 112 anos, a gente fala muito sobre a memória que se passou aqui, né, sobre as presenças que estiveram aqui, e acho que ao mesmo tempo a gente está construindo a nossa, né, a gente está deixando as nossas marcas, a gente está deixando, quase cultivando sementes, que é uma coisa que eu comento muito com eles, né, a gente está deixando sementes aqui que no futuro a gente vai ver elas sendo semeadas, né, cada vez mais. Então eu vejo muito esse impacto no meu trabalho aqui no teatro. Muito legal, Daiana. E de fato, o teatro é lindo por dentro e por fora, como você disse, né? E imagino como você deve se sentir participando ativamente da história desse lugar tão importante para a cultura brasileira e de São Paulo. E Daiana, o Teatro Municipal de São Paulo oferece muito mais do que grandes espetáculos de música ou de dança, né? Você pode comentar um pouco das atividades que são oferecidas pelo teatro? Então, a gente tem atividades bem diversas, né? O Teatro Municipal, ele nasce originalmente lá em 1911 como uma casa de óperas. Então, com o tempo, ele continua sendo um espaço que recebe óperas, então é uma parte da programação muito importante, mas também existe uma diversidade muito grande. Eu vejo também que essa diversidade, ela faz parte, ela tende a dar conta para a multiplicidade de públicos que frequentam esse espaço. Então, a gente tem, hoje em dia, né, há muito tempo atrás, existiam corpos que executavam essas óperas. Hoje o teatro, por exemplo, ele tem corpos artísticos próprios, que cada um tem e articula programações totalmente diferentes uma das outras, isso que é muito legal, porque é uma programação muito plural. Então, quem gosta de ópera vai se sentir contemplado. Quem quer uma programação diferente, por exemplo, samba, também tem, né, o samba na praça. Então, hoje existe uma programação muito diversa, e eu acho que o teatro, ele se coloca também nesse lugar de movimentar um pouco a programação, visando que várias pessoas venham para cá, né? Um público, por exemplo, que gosta de ópera está aqui, mas um público que gosta de samba pode estar aqui também. Então, acho que tem esse movimento também de como que a gente cria programação e como que a gente forma público com as atividades que a gente oferece, né? O núcleo de educação especificamente, né, falando mais da área onde a gente atua, ele tem um papel, né, ele oferece uma programação diversa enquanto visitas, né, as visitas educativas que existem aqui, que estão disponíveis para público espontâneo, para público agendado, e também tem visitas temáticas que a gente desenvolve que são voltadas para o público infantil, são voltadas para adolescentes, para as famílias, que a gente se importa muito em pensar como que as pessoas vão estar nesse lugar, como que elas vão se sentir também bem-vindas e como que a gente pode mudar a forma com que a gente passa conhecimento também, né? Como que a gente pode mudar essa troca, como a gente pode permitir, por exemplo, numa visita para crianças, que as crianças brinquem no espaço, para que as crianças construam essa experiência de uma maneira diferente. Então, acho que tem também muito esse papel.
o Núcleo de Educação ele também coordena dentro do nosso escopo as residências artísticas, né, que são projetos que são trazidos para cá através de um edital, né, é aberto um edital, e essas programações elas estão muito voltadas para que esses artistas e coletivos eles criem uma programação, e pode variar, pode ser uma oficina, pode ser uma apresentação, pode ser uma performance, que nem a residência que está acontecendo agora, e que eles consigam movimentar também nessa proposta o teatro e o seu entorno. E isso é muito importante para a gente, porque acho que tem também esse papel de como que a gente fomenta atividades que podem ir para a rua e que podem vir para cá, como que a gente traz as pessoas que estão mais perto da gente, como que a gente mostra essas atividades que acontecem aqui no teatro. Então tem uma programação bem diversa, muita coisa que passa por aqui, que acontece aqui, e cada vez mais acho que vai aumentar e vai crescer, porque é uma demanda, e acho que precisa existir que esses espaços de cultura eles sejam ocupados das mais diversas artes possíveis. E acho que o teatro está nesse movimento, assim. Até um exemplo, né, que a própria ópera, que esse espaço ele nasce para receber, ela também passa por transformações, né? Tanto que a gente tem formatos diferentes, pessoas diferentes fazendo, línguas diferentes, e acho que isso também é um ponto bem, bem interessante, né? Eu lembro uma época que eu assisti uma ópera em espanhol, que era algo que eu ainda não tinha visto, então acho que tem também esse lugar de como que a gente abraça o nosso público e como cada vez mais a gente abre esse espaço para acolher pessoas diversas, públicos diversos. Então acho que tem isso tanto no próprio teatro, pensando a sua programação, e a gente, enquanto núcleo de educação, é um tema que a gente discute com frequência, porque é isso, na nossa prática a gente reflete muito como que a gente cria programações que acolham, né? E acho que cada vez mais esse é o nosso diálogo. Acho que é uma proposta talvez muito parecida com outras discussões que passaram aqui pelo podcast, né? Algumas que eu acompanhei, porque acho que é uma discussão constante, né? Educativos estão pensando há muito tempo em como a gente fomenta um público e como que a gente forma um público também, né? Como que a gente cria uma atividade para essas pessoas quererem voltar, por exemplo, como que a gente cria um espaço de escuta, né? Acho que o teatro também mudou porque ele também se permitiu abrir um espaço de escuta, né? Para entender o que as pessoas também querem ver aqui. Então acho que tem muito esse movimento nosso, e quem quiser saber mais, né, da programação, fiquem sempre atentos, porque tem muita coisa, uma programação muito intensa mesmo. Muito bacana, Daiana, tudo que você falou, e um ponto que você tocou me chamou muito a atenção, que são as ações que esses espaços, teatros, museus propõem, inclusive até os próprios educativos, né? Ou outras ações que tornam um espaço mais inclusivo, mais diverso, mais plural e até mais dinâmico, né? Então esse movimento é um movimento que quase em uníssono dessas instituições, para que esse espaço tenha sempre uma renovação, sempre um público interessante, diverso, e então é muito bacana ver esse movimento dessas instituições e associações. Bom, Daiane, você também falou em relação a residências artísticas. Você poderia falar um pouquinho mais como funcionam essas residências? As residências artísticas, né, é um programa relativamente recente na história do teatro, né, que veio recentemente com essa coordenação. É uma proposta muito legal, porque ela dá oportunidade para vários artistas e coletivos trazerem propostas inovadoras, né. Eu posso comentar de algumas que já passaram por aqui. E é uma maneira que a gente encontrou também de como, além das nossas atividades junto com o público, né, que o Núcleo de Educação ele tem esse papel de atuar junto com o nosso público visitante, mas como que a gente pode propor também outras atividades além das visitas. Então, as residências artísticas, elas são variadas entre si, porque elas vão depender muito de quem se inscreveu, de qual projeto foi aprovado. E elas variam desde oficinas, que eu posso citar 2 exemplos que aconteceram agora, de um coletivo chamado Sucata Quântica, por exemplo, que veio para cá, para o Teatro Municipal, que tem muito um papel de fazer uma imersão. Então, eles, além de fazerem uma oficina, né, a ideia deles era fazer uma oficina aqui no nosso espaço, eles foram até a Central Técnica. Só um esclarecimento, né, o Teatro Municipal, além desse prédio, que é esse prédio mais conhecido aqui, a gente chama de Complexo Teatro Municipal, que engloba o Teatro Municipal, esse prédio aqui, mas também a Praça das Artes, que é um prédio que faz parte aqui, é do nosso vizinho, e a Central Técnica, que fica lá na Armênia, né, perto da Armênia.
E lá é um espaço que acho que cada espaço tem uma função diferente, mas no todo eles funcionam como um grande grupo e um vai complementando o outro, assim. A Central Técnica é um espaço fundamental para os espetáculos que acontecem aqui, porque é onde é confeccionado principalmente os cenários. Então é um espaço que tem dimensões muito grandes, onde a maioria das pessoas que estão lá são as pessoas que trabalham com a parte técnica do espetáculo, né, que fazem tudo o que a gente vê no espetáculo, eles fazem acontecer ali na Central Técnica, então tanto de cenário quanto de figurino. E no caso dessa residência, ela teve um papel também de fomentar esses outros espaços. Então, o Sucata Quântica começou indo para a Central Técnica e eles têm uma ideia, esse coletivo ele tem uma ideia de trabalhar com objetos que são descartados, né? O nome Sucata Quântica é bem voltado nesse lugar. Então, eles trabalham com objetos que as pessoas jogam fora, né? Eles têm toda uma logística de recolher objetos que foram descartados e a ideia é prolongar a vida útil desse objeto. Então, por exemplo, se uma pessoa descartou um liquidificador, eles vão pegar esse liquidificador e vão criar uma coisa nova com eles, que é um caso que eles fizeram mesmo, que eles criaram uma luminária com um liquidificador, que é um trabalho também incrível. Então eles tiveram esse trabalho de ir até a Central Técnica, de conversar, de conhecer as pessoas que estão lá e também de pegarem objetos descartados. No caso lá especificamente, eles pegaram inclusive alguns cabides de figurinos que estavam sobrando lá. O que eles fizeram? Pegaram esses materiais em diálogo com a gente, né? Isso é bem junto com o núcleo de educação. Eles criaram uma luminária. Então eles criaram uma luminária feita de cabides e eles apresentaram, né, e ofereceram essa oficina para todo o público do entorno, aqui principalmente na Praça das Artes, que é esse outro prédio que faz parte do complexo. Então essas residências elas têm também uma intenção nossa de como que a gente pode trazer, acho que dá também espaço para esses artistas e coletivos que têm ideias maravilhosas elaborarem junto com a gente. Acho que tem também esse papel de articular um pouco do que a gente tem aqui. Então o Sucata Quântica foi um exemplo dessa oficina. Tem uma outra que está acontecendo agora, né, que é nesses últimos meses, que é uma chamada Residência Pele, né, que é o projeto Pele. Ele já é uma residência diferente porque ela mobiliza uma outra forma de arte, que no caso é a dança. Então é um grupo que se propôs a atender ali, então a gente abriu vagas, né, pessoas interessadas, e aí não tinha uma especificidade de público, é qualquer pessoa interessada em participar de um projeto de dança. Aí essas pessoas vêm para cá, elas também passam por uma imersão pensando o teatro municipal, a Central Técnica, tanto que também faz parte do caminho deles, e eles vão criando durante esse encontro uma performance, que é um tipo de performance itinerante. Eles apresentaram uma, né? Nesse caso a residência ela foi dividida em 2 partes. Já teve um grupo que se fechou e apresentou essa residência, até se alguém tiver interesse em ver mais, tem um Instagram, que é o Projeto Pele, que eles registraram o que foi esse caminhar, e era uma performance que começava aqui no teatro e tinha um papel muito bonito de ressignificar os espaços com os movimentos que eles faziam durante a performance, e essa performance ela terminava na rua. Então sempre tem acho que essas residências elas costumam ter uma relação muito forte de como a gente começa coisas aqui, então ideias que surgem pensando o teatro, mas como elas também vão para o lado de fora, né? Então tinha essa proposição deles descerem a escadaria, atravessaram o viaduto do chá, foi um evento espetacular, assim, eu gostei muito. E agora tem a segunda parte, que eles vão vir da rua e vão entrar para o teatro. Então tem muito essa troca, e acho que tem essa ideia de fomentar o público e fomentar o nosso entorno, né? Eu lembro que no dia dessa primeira performance, as pessoas que vieram assistir o espetáculo, né? Porque teve ingressos gratuitos para as pessoas virem assistir, e era uma performance tão envolvente que as pessoas começavam a participar também, né? Quando iam para o lado de fora, criava um público novo das pessoas que começavam a acompanhar. Então a residência artística é um projeto que vem com essa ideia muito forte de fomentar o complexo inteiro, de mobilizar um pouco esses conhecimentos que estão aqui, que nem a Central Técnica, que é um espaço pouco falado, assim, pensando comparado com o teatro municipal. Então ela tem esse papel também de fomentar esses outros lugares. E acho que tem um objetivo muito central de como que a gente cria e como que a gente vai, com o tempo, desenvolvendo outras atividades que vai trazer o público para a gente. E a gente tem tido uma devolutiva muito boa, assim, das pessoas que participam, né? Vem sendo um projeto muito bonito. Esse ano, para quem tiver interesse, ali em novembro para dezembro, a gente pretende abrir de novo um edital. Então, quem tiver interesse, quem tiver propostas aí, quem já tem algo na área, fiquem de olho.
E acho que é esse movimento nosso de tentar inovar com práticas que são simples, né? Até que são proposições simples, mas como que a gente pode também fomentar esses artistas, como que a gente pode ir trazendo essas pessoas para cá. Até um ponto relevante, acho que de comentar, no caso do Projeto Pele, que tem esse lado mais voltado para a dança, quando eles foram para a Central Técnica, eles olharam todo o acervo que tem voltado para o figurino, que também é algo belíssimo. Até alguém aqui também está escutando que tem interesse em saber, acho que até estudar mais, entender mais a história do Teatro Municipal, a gente tem um núcleo voltado para pesquisar o acervo, né? Pesquisar a documentação histórica que esse espaço produziu, são 112 anos. Então é muita documentação. E uma coisa belíssima também que são os figurinos que ficaram retidos aqui, né? Muitas das apresentações que tiveram aqui, e tem organizado um acervo enorme, né? Dentro desse acervo tem uma separação ali dos figurinos que tem pensando em cidade, então tem figurinos que tem um só, tem figurinos que participaram ali de espetáculos específicos que estão guardados, mas também tem um acervo sobressalente, que são esses figurinos que podem ser emprestados. Então, no caso do Pele, eles pegaram alguns figurinos emprestados e usaram nessa apresentação. E é também um movimento bonito de ressignificar e usar as peças de novo e criar um sentido novo, criar um significado novo. Então, as residências, elas têm sido, né, acho que para a gente que está ali mais inserido e mais próximo delas, tem sido, acho que, inovador em vários sentidos. E acho que também uma investigação de possibilidades. Então, quem tiver interesse em conhecer mais, fiquem de olho, principalmente pessoas que têm interesse, inclusive, na pesquisa, em conhecer um pouquinho mais de como isso é dividido, em conhecer um pouquinho mais dessa documentação. Também fiquem de olho lá nas redes sociais e no site do teatro, porque o núcleo de pesquisa vai liberando pesquisas, vai liberando um pouquinho do que eles estão levantando lá. Muito legal, Daiana. E diante de todas essas atividades desenvolvidas, né, como as oficinas, visitas, as residências, o podcast, entre outras coisas, como é que é organizado o trabalho do setor educativo do teatro? Como é que fica essa organização? Pensando a organização do trabalho, né, no setor educativo, acho que dentro do setor a gente tem uma organização muito voltada às nossas atividades junto ao público, então pensando visita, pensando nas residências, como eu comentei, a nossa equipe ela tem um olhar muito especial para a nossa formação, então como que a gente vai também construindo, pensando a programação do teatro, como que a gente vai se formando ao longo, né, do percurso que a gente estabelece. E acho que além, né, de comentar do setor educativo, acho que é importante pensar as atividades que são desenvolvidas no teatro como um todo, né? Acho que a gente tenta, através de conversas, do podcast, né, que você comentou, fomentar e acho que trazer para o público outras camadas que muitas vezes o espetáculo, que vão além do espetáculo, né? Acho que está muito nesse lugar, de como que a gente cria ações, e como a gente divulga o que a gente faz, como que a gente mostra conversas que acontecem antes, como que a gente visibiliza, né, um trabalho enorme, e acho que as atividades que estão relacionadas com o teatro, elas estão muito nesse lugar. Então, um dos exemplos, acho que eu posso comentar da conversa de bastidor, que é geralmente uma conversa que acontece sempre voltada, linkada quando uma ópera ela é estreada, e é um momento de encontro de áreas diversas aqui do teatro, né? O teatro é uma organização enorme que envolve pessoas dos mais diversos fazeres. E acho que o Conversa de Bastidor é um exemplo de um momento onde essas pessoas se encontram e elas discutem o que elas fizeram, assim, elas discutem o trabalho. Então a gente tem esses exemplos de ter pessoas que vêm, por exemplo, que trabalham no palco, que vão contar como foi construir aquela ópera, quais foram os desafios. Tem os pesquisadores que estão envolvidos no trabalho, que vão contar um pouquinho de como foi, do que eles fizeram. Então acho que o teatro ele tenta ir nessas atividades, né, nesses escopos e nessas ações que são desenvolvidas fora, trazer muito do que a gente pode oferecer, né, além das programações, o que a gente pode debater, o que a gente pode discutir. Pensando também, acho que pensando o setor educativo, acho que é importante comentar que no nosso núcleo a gente também tem uma área de gratuidade, né, que é uma área importantíssima, que a gente tem a ideia de ceder ingressos para instituições, para ONGs, para instituições culturais que estão interessadas em participar da nossa programação, né, entendendo que é importante que as pessoas tenham esse espaço, tenham esse lugar de acesso. Então também faz parte do núcleo de educação. Quem tiver interesse, inclusive, a gente tem o e-mail da gratuidade, manda lá para entender direitinho como que é. Então acho que a gente está dividido, tem ações bem diversas, porque a gente está tentando, acho que pensando a história do teatro, como que a gente fomenta outros lugares, né? Tem muitos corpos artísticos, né? Os corpos artísticos que a gente tem internamente aqui,
é comum, né, que eles façam atividades fora do teatro, então vai para escolas, né, eu já vi atividades que o corpo artístico foi para a escola, que foram para outros teatros, para outras instituições culturais. A gente também tem um programa chamado Municipal Circula, que tem muito o objetivo de ir até escolas que ficam na periferia e apresentar uma programação, levar uma atividade para eles elaborarem lá, permitir que eles venham nos visitar, né? Então acho que a gente está nessa construção de como que a gente fomenta essas atividades e essas ações, pensando em torno, não só em torno em São Paulo, mas também pensando em lugares que estão muito longe da gente, né? E a gente entende que o acesso, pensando cultura, ele é complicado, ele tem barreiras, e acho que a gente tenta ao máximo pensar, tá, o que a gente pode fazer para também sair um pouco do nosso espaço e chegar nessas pessoas e permitir que elas cheguem na gente. Então acho que as nossas ações, elas estão ao máximo tentando fomentar isso o tempo inteiro, né? E acho que isso também parte de uma reflexão nossa, de olhar para o teatro e pensar o que a gente pode oferecer, para onde a gente pode ir, que lugares a gente não está alcançando, né? Tanto que o Municipal Circula, ele tem muito esse olhar de ir para a periferia, mas ele não vai ali perto, ele quer achar mesmo a escola que está muito distante, que vai ter muita dificuldade para chegar no centro de São Paulo, né? Então acho que a gente tem esse papel, e acho que é um papel que a gente vem assumindo quase como uma vocação também, de como que a gente permite que essas pessoas venham, como que a gente leva, o que a gente faz para fora, e como a gente divulga tudo isso, né? Porque é muita coisa, é muito conhecimento, e é belíssimo para quem quiser conhecer, para quem tem muito interesse em participar também. Bacana, Dayana. E olha, escutando tudo que você falou, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, as professoras, os professores, com certeza ou ficaram com vontade de conhecer, ou retornar, ou até mesmo levar os alunos para poder conhecer o teatro ou assistir algum espetáculo. E como o professor deve fazer para ver uma visita para os seus alunos ou para o corpo docente da escola, qual é o procedimento, o que ele deve fazer para entrar em contato com vocês e saber mais sobre visitas? Bom, então para quem ficou interessado, quiser visitar o nosso espaço, é possível agendar visita como público espontâneo, o agendamento é feito pelo site, né? Precisa retirar um ingresso, ingressos gratuitos, é só fazer um cadastro ali, escolher data, escolher o dia. Para grupos, né, para os professores que têm interesse em trazer suas escolas, a gente tem um agendamento esse já é feito pelo e-mail. O e-mail é educacau, né, ali sem os acentos, educacau@teatromunicipal.org.br. Então é importante mandar esse e-mail. Geralmente a gente pede 20 a 50 participantes por horário, né? Essas visitas em grupo, elas acontecem na quarta, na quinta e na sexta-feira, às 10 e às 2 da tarde. Então envia um e-mail para a gente e a gente vai conseguindo ali. É uma demanda muito grande, né? Já tem bastante gente interessada em conhecer, mas sintam-se também convidados a conhecer mais do espaço, a trazer as crianças, os jovens, os adolescentes e conhecer esse espaço. É um espaço público, é um espaço de todos, então sintam-se convidados a estarem aqui também com a gente. Bacana, bacana. Então, professor e professora, vocês já sabem como acessar e ter contato com o Teatro Municipal para agendar uma visita com seus colegas ou com os alunos. É muito, muito bacana. É um lugar, obviamente, que vale muito a pena, né? Sem dúvida alguma. E, Dayana, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu quero agradecer muito você mais uma vez por estar aqui conosco e deixo o microfone aberto para você poder se despedir e também fazer suas considerações finais, sempre lembrando que a OPAE está à disposição de vocês do teatro aí, sempre serão muito bem-vindos aqui conosco. Bom, queria agradecer pelo espaço, né? Agradecer pela escuta. Já reforço o convite para vocês virem nos visitar, tanto através das visitas, com as atividades que a gente faz aqui no Núcleo. Quem tiver interesse também sobre o programa de gratuidade que eu comentei, também no e-mail, é gratuidade@teatromunicipal.org.br. Entre em contato para vocês terem mais informação. Acho que eu deixo aqui, né, para encerrar, eu deixo uma mensagem que acho que pega muito para a gente, é um ponto muito importante para a gente que trabalha aqui no teatro, que a gente está construindo também esse espaço, né? A gente constrói cotidianamente do nosso trabalho e a gente precisa do público também para que tudo isso faça sentido, né? Para que a gente possa fomentar cada vez mais, para que a gente
discuta outros pontos, então a gente conta muito que as pessoas façam parte da história do Teatro Municipal. Então vejam as nossas portas sempre abertas, sintam-se à vontade para estarem com a gente, pesquisadores, quem tiver interesse, professores. A gente está também vislumbrando construir um material para professores, para a gente enviar também e falar um pouquinho do que a gente faz, propor algumas atividades também que a gente acha importante. Então, sintam essa porta com o Teatro Municipal aberta. Para quem não veio ainda, inclusive para quem quer vir a primeira vez, acho que é importantíssimo conhecer. Mais uma vez, é um espaço público, então é fundamental e é primordial que esses espaços eles estejam sempre ocupados por pessoas, né? Pessoas que têm interesses diversos, que vão trazer questões diversas para a gente manter esse espaço vivo, né? Agora, dia 12 de setembro, acho que é válido comentar, a gente completa 112 anos de história, né? Então são 112 anos que esse espaço existe aqui no centro de São Paulo, e acho que a gente sempre comenta que a cidade toda mudou, né? O teatro ele permanece mesmo na sua estrutura, né? Ele está aqui vendo esse passar do tempo, e eu acho que a gente aqui dentro fomentando discussões, o público aqui dentro trazendo junto com a gente está mantendo esse espaço vivo, né? Então sintam-se convidados a estarem aqui, a terem esse espaço como um lugar mesmo para retornar, para pesquisar, para conhecer mais. Então, queria deixar as portas abertas. Voltem sempre quem tiver interesse, só entrar em contato aí com a gente pelo e-mail, tá? Um beijo, obrigada. E acho que é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Daiana, pela sua presença, pelas informações. E vale muito a pena, né, pessoal? O Teatro Municipal é uma obra incrível, e por todos esses motivos, né, que a Daiana elencou aqui, vale a pena da gente visitar, conhecer, se apropriar daquilo que é nosso, que é público, né, como ela disse. Então, muito obrigado, Daiana, pelas suas informações, e até a próxima! E agora nós iremos para o nosso momento musical. E hoje nosso momento musical conta com uma presença ilustre de uma grande cantora brasileira, que é a Laura Finocchiaro. Laura é cantora, compositora, guitarrista, arte educadora e produtora musical. A sua obra é formada por composições próprias em parcerias com poetas, jornalistas e escritores emblemáticos como o Cazuza, Tom Zé, Caio Fernando Abreu, Jorge Salomão, Vitor Martins, Leca Machado e entre outros. Ela também é diretora da empresa Sorte Produções, que funciona como selo musical e produtora de áudio. Laura Finocchiaro já produziu dezenas de trilhas sonoras originais para filmes publicitários, documentários, longa-metragens, peças teatrais, desfile de moda e programas televisivos de grande audiência, em que assinou a direção e produção musical, como TV Colosso, Casa dos Artistas, A Fazenda, entre outros trabalhos. Muito bacana, né, pessoal? E a Laura vai falar também um pouco agora sobre a sua trajetória e a música que ela escolheu para que nós pudéssemos ouvir um pouco mais da sua obra, do seu trabalho. Com vocês, Laura Finocchiaro. Oi, aqui é a Laura Finocchiaro, guitarrista, cantora, compositora, desde o início dos anos 80, sem tirar o pé da música, uma artista independente por questões éticas, por acreditar que a música tem alma e que não dá para fazer tudo por dinheiro. Então, se o sucesso depende da corrupção que a indústria faz ao comprar espaço de mídia, eu não jogo esse jogo. Então, eu sou uma artista independente há 41 anos, há 41 anos, e eu tenho lançados pelo meu próprio selo. Eu tenho a minha empresa, minha produtora de áudio, meu selo, minha editora. Eu tenho 20 álbuns lançados, todos produzidos por mim. São centenas de composições, isso para fazer assim uma apresentação rápida. Agora aqui eu vou explicar por que eu compus Todo Mundo pro Mundo. Estava eu numa praia paradisíaca, no Nordeste brasileiro, e me veio andando à beira-mar, e me veio esse refrão, olhando para o horizonte, né? Para o mar, para o horizonte, para a beleza.
Esse mundo está perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é para o mundo melhorar. E aí eu pensei, isso é música e veio, eu vou desenvolver essa ideia e com certeza essa ideia vem dessa convicção mesmo de que juntos somos mais fortes, né? Que sozinho a gente não consegue fazer nada e que a gente chegou num limite de um tempo planetário aonde realmente o planeta está tentando nos mostrar, ou vocês aprendem a ter solidariedade, compaixão, se conectem, cuidem um dos outros e, por conseguinte, cuidem do planeta, né? Porque se a gente aprender a fazer isso, então a hipocrisia, a corrupção do mundo, das grandes empresas, dos grandes conglomerados, dos grandes magnatas que não dividem, que não dividem, não distribuem renda, não distribuem alimento, um planeta no século XXI, onde as pessoas estão morrendo de sede e de fome. Só no Brasil, mais de 33 milhões de famintos. Nossa floresta amazônica sendo destruída, fora tudo que acontece no planeta. Hoje, meu Rio Grande do Sul, a minha cidade natal, o Rio Guaíba transbordou, como desde 1941 não acontecia. Então, assim, chegamos em tempos que a gente precisa despertar, acordar e aprender a olhar o outro e ver, bom, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso somar, e que eu faço isso da minha profissão, eu faço isso com a minha música, que a minha música sirva, a minha forma de viver e a minha música sirvam para ajudar a melhorar o mundo. Eu acredito isso, que se cada um der o seu melhor, se cada um der o que faz, dos que for o seu melhor, a gente vai conseguir fazer desse planeta, salvar o planeta e salvar a gente mesmo. A gente vai ter valido a pena ter vindo para esse planeta. Então, é isso, junta todo mundo que é para o mundo melhorar. Bacana demais, Laura, que fala bonita, que fala forte, potente, de uma artista independente que vem aí marcando a música brasileira com sua música. Então agora, pessoal, para vocês, Laura Finocchiaro, Todo Mundo Pro Mundo. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Tem indiano, brasileiro, africano, libanês, cada qual com seu talento, dando as mãos viramos três. Tem inglês, tem argentino, italiano, português, o melhor de cada um a gente soma dessa vez. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Tem francês, tem espanhol, americano, japonês,
cada qual com seu talento, cada um dá o que fez. Tem cigano, alemão, tibetano, tem chinês, o melhor de cada um a gente soma dessa vez. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar. Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar. Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar. Pessoal, e com esse astral, com essa animação, com essa música vibrante e potente, nós vamos encerrando o nosso 8º episódio. E este episódio contou com a apresentação e músicas do Joab Barbosa, que sou eu, produção e roteiro de Eliane Andreoli e a supervisão geral do Fernando Catelan. Um beijo a todos, um forte abraço e até a próxima. Valeu!